E Paulo é poeta, romancista e, especialmente que interessa para a gente, tradutor de inúmeras obras, especialmente só da língua inglesa, incluindo Salman Rushdie, Elizabeth Bishop, Lord Byron, Wallace Stevens, Philip Roth. São 100 livros, então eu vou parar por aqui. O que é interessante hoje é o esquema, a técnica, a abordagem, a teoria da avaliação de tradução de poesia. Muito obrigado, John. Queria agradecer o convite do John de estar aqui, aproveitando que tem uma banca hoje à tarde, que é sempre bom estar aqui na RUSP. Eu estou há alguns anos já com uma pesquisa lá na PUC do Rio, e o que eu queria falar é sobre um pedaço dessa pesquisa, né? Eu vou só rapidamente introduzir o tema da pesquisa e vou pegar um ponto específico. A ideia da pesquisa nasceu da constatação de que, se crítica de tradução já é uma coisa meio furada, a crítica de tradução de poesia é de uma vacuidade extraordinária, né? Vocês todos aqui que já devem ter alguma vivência disso, vocês devem estar acostumados a ler crítica de poesia. O sujeito diz assim, pois é, se ele gostou da tradução, diz assim, o fulano, o tradutor, captou a essência do original. Aí cita um trechinho do original, mas na tradução. Então diz assim, fulano não captou a essência do original. E ficamos por isso, né? Há muito pouca tentativa, até porque normalmente o jornal não dá muito espaço, de dizer exatamente o que seria essa famosa essência que foi captada ou não foi captada, né? E o que é mais preocupante é, muitas vezes, no mundo acadêmico, a gente vê pessoas escreverem sobre tradução de poesia, e quando você lê exatamente o que está acontecendo, né? De novo, um discurso muito vazio, um elogio basado em termos assim, muito indiretos, ou é uma condenação também, às vezes citando um ou outro exemplo infeliz, mas não há nunca uma tentativa de fazer a única maneira que a gente pode realmente julgar uma tradução, que é botar o original do lado, botar a tradução do outro e ir examinando ponto por ponto, né? E então eu resolvi fazer uma pesquisa em cima desse tema, se seria possível de fato a gente fazer uma avaliação da qualidade de uma tradução de poesia minimamente objetiva, né? Não tem nenhuma, obviamente que não tem nenhuma pretensão de ser científico, de ser absolutamente científico, de ser completamente objetivo. Não, a ideia é simplesmente sair daquele extremo de uma total subjetividade, né, de uma identificação com o tradutor, dizer que é uma maravilha, que ele recriou o Shakespeare lá que seja em português, ou, por outro lado, um tipo de condenação também igualmente não vazada em dados. Então, o que eu comecei a fazer não foi nada de muito original. Eu simplesmente, a partir um pouco principalmente de um trabalho do Haroldo de Campos, que ele escreveu num livro dele sobre as traduções do Fausto, do Goethe, né? E tem um trecho desse livro em que ele pega 2 ou 3 traduções brasileiras e portuguesas do Goethe e analisa atentamente um pedaço, dizendo, nossa, aqui no original estava assim, assado, o tradutor fulano fez isso assim. Aí eu comecei a pensar, por que não fazer de uma maneira até mais sistemática, né? E comecei então a desenvolver uma metodologia de avaliação, que eu vou dar hoje um exemplo e vou também pegar um ponto específico de um dos problemas que eu estou trabalhando nessa área, né? Então, só para resumir, eu parto de uma definição meio tautológica, talvez meio óbvia e ululante, meio acaciana, né, do que seria uma tradução de poesia, né? Então, seriam basicamente 3 pontos aqui. A é um objeto verbal no idioma alfa, dotado de determinadas características prosódicas, retóricas, semânticas, etc., que fazem com que o consenso dos leitores falantes de alfa o considerem um poema. Estou tentando botar a linguagem a mais neutra possível, já levantando, já preparado para possíveis objeções de que não há uma definição de poema completamente objetiva, etc. Não, se há um consenso, se um certo número de falantes, lato senso aqui, de pessoas que leem poesia do idioma, consideram aquele poema, então é um poema, né? Segundo ponto, B é um objeto verbal no idioma beta, dotado de determinadas características, patati patatá, né? A mesma coisa.
né? Então esse B seria a tradução de A. E agora, por enquanto, eu só estou definindo que A é um poema da língua alfa e B é um poema da língua beta. Agora vem um ponto crucial. Os leitores que conhecem essas características definidoras de um poema, tanto em alfa quanto em beta, consideram que há entre A e B uma certa relação de analogia, ou seja, que há uma correspondência mais ou menos próxima entre ao menos algumas características importantes de A e de B, tal que, e agora vem um ponto crucial, se uma pessoa que conheça o idioma beta, mas desconheça o idioma alfa, leia B, pode dizer que ela leu A. Né? Isso daí, tem milhões de questões teóricas aí, cada ponto disso aqui, eu dou um curso na pós-graduação da PUC de Letras sobre tradução de poesia, cada ponto aqui é uma aula de discussão, são vários textos, né? Tudo aqui é sujeito a crítica. Né? A rigor, por exemplo, há toda uma tendência de tradução, né? A rigor, eu não posso dizer, se eu não sei ler alemão e eu leio uma tradução do poema do Paul Celan, a rigor eu não posso dizer que eu leio Paul Celan, tá? Mas é claro, se a gente levar essas últimas consequências, há teóricos que vai dizer que só o Paul Celan lê Paul Celan, talvez nem ele mesmo leu, porque ele não tinha consciência exata do que ele estava pensando na hora que ele escreveu. Então, se a gente chegar, se a gente enlouquece. Então, vamos fazer o seguinte: no mundo em que a gente vive, é normal, é muito comum. Eu não leio francês, eu digo eu leio Proust, ninguém me chama de mentiroso. Né? Eu não leio alemão, mas eu digo para todo mundo que eu li Kafka, que eu sou um leitor de Kafka, adoro Kafka, eu nunca li alemão. Ninguém me acha mentiroso. Então, no consenso dos falantes, no mundo em que a gente vive, não é considerado uma mentira você ler as traduções do Modesto Carona do Kafka e dizer que leu Kafka. Tá? Veja bem, a ponto da qualidade já entra aí. Na adolescência eu comecei a ler no Kafka nas traduções, felizmente já não mais reeditadas, né, do Torriere Guimarães. Né? Hoje em dia eu sei que aquelas traduções são terríveis. O Torriere Guimarães não sabia alemão, ele trazia do francês, né? Tem barbaridades ali. Eu nunca cheguei a fazer o cotejo, até porque alemão não é a minha língua que eu conheço, mas uma vez eu, curiosamente, botei a tradução americana, a tradução nova do Modesto Carone, e essa tradução antiga do Torriere Guimarães. Eu tinha uma escadaria que virou escadinha na tradução do Torriere Guimarães. Parece que tem barbaridades ali terríveis. Então, a questão da qualidade já entra aí. Quer dizer, se o consenso dos leitores que conhecem Kafka, conhecem alemão, que conhecem português, acham que a tradução do Modesto Carone é uma boa tradução, então eu me considero capacitado a dizer que eu li Kafka. Tá? Então, da mesma maneira, né, se uma pessoa lê um determinado poema do Paul Celan, traduzido do alemão, e diz para todo mundo que leu Paul Celan, se essa tradução é reconhecida uma tradução boa, ele não está mentindo, ninguém acusa ele de estar mentindo. Então nós podemos dizer que isso seria a definição do que é uma tradução poética. O outro ponto crucial é o 2. Né? A tradução de poema tem que ser um poema. Isso é crucial. Né? Quando a gente pega, por exemplo, aquelas famosas traduções do Edgar Allan Poe feitas na França no final do século XIX por Mallarmé e Baudelaire, você olha para aqui e você vê que é um textinho em prosa, eles transformam um poema, né, do Edgar Allan Poe num texto em prosa. Então, seria um problema complicado já. Ele já não se enquadraria nessa minha definição. Uma tradução de um poema metrificado que vira um poema em prosa, né, já é complicado, já não é a mesma coisa. Tá? Enfim, essa definição pode ser até tornada um pouco mais precisa, mas a ideia básica é essa. Os dois pontos básicos são o seguinte: a tradução de poema tem que ser um poema na língua aberta, na língua para qual ela é traduzida, né? E é tal que a gente pode dizer que a pessoa que leu aqui não leu o original. Ele pode dizer, sem ser considerado que está mentindo, que ele leu o original. Claro que se aplica também à prosa, né? A Portioli, né? Bem, então a metodologia que eu estou tentando desenvolver é mais ou menos a seguinte. Primeiro, ninguém tem intenção, ninguém tem a pretensão de esgotar numa leitura de um poema ou de um texto para esgotar completamente esse objeto estético. Ninguém tem essa pretensão. Então, o que o tradutor, ou no caso o avaliador, isso aqui, na verdade não há metodologia para traduzir poema, para avaliar uma tradução de poema. Né? O que o avaliador tem que fazer? Primeiro, ele vai ler o poema original e identificar quais são aquelas características poeticamente significativas do original. É rimado, é metrificado, isso é um soneto, é uma sextina, é um verso livre, que tipo de verso livre? Né? Tem assonâncias, tem aliterações, etc. Segundo ponto, atribuir uma prioridade a cada uma dessas características, dependendo da maior ou menor contribuição por ela dada ao efeito estético total do poema. Aí eu já estou fazendo uma avaliação já no nível do original.
final, tá? Então, por exemplo, eu estou lendo um soneto, eu quero trazer um soneto do Shakespeare, né? Quero avaliar essa tradução do soneto do Shakespeare. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou hierarquizá-lo. O fato de que isso aqui é um soneto em inglês, com aquele esquema de rima A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, F, G, G, eu vou botar como hierarquicamente superior ao fato do Shakespeare ter feito várias aliterações com o som do me nos primeiros versos, né? Let me not to the marriage of two minds admit an element. Né? Tem 5 ou 6 meses aí nesse soneto, tá? Mas é uma literação? Sim. É um efeito poético? Sim. Mas hierarquicamente eu vou atribuir um valor menor a isso do que a forma soneto. Se a tradução do Jorge Mandalay ou do Ivo Barroso tiver captado a forma do soneto em inglês, a metrificação e a rima, mas não tiver feito aquelas alterações em M, eu vou achar que a perda não é muito grande. Se, por outro lado, um tradutor manteve um monte de alterações em M, mas não manteve a forma do soneto, ou trazer em 16 versos, eu vou ter essa tradução inferior. Eu tenho que hierarquizar, né? Então, certas coisas vão ter um peso maior, né, do que outras. Eu vou até fazer uma coisa que é meio complicada, vocês vão ver no meu esqueminha aqui. Eu vou meio que dividir em 2 grupos de características. Uma que eu chamo de essenciais, definidores, né, e outros que eu vou chamar de acidentais. Então, no caso do soneto do Shakespeare, por exemplo, a questão do número de versos, da forma métrica, do esquema de rimas, eu vou considerar propriedades que são mais básicas, né? Vão ter hierarquia lá no alto. E as aliterações e assonâncias do Shakespeare, por exemplo, vão ser menores, né? A mesma coisa no plano semântico também, evidentemente, né? Se o Shakespeare está falando sobre o amor, sobre a perenidade do amor, e usa 3 ou 4 metáforas específicas, né? Claro que é fundamental que o argumento, a tradução diga a mesma coisa que ele está dizendo, que ele não admite que o amor de verdade não pode ter impedimento, etc. e tal, né? Por outro lado, das 3 ou 4 metáforas que ele faz, se uma das metáforas não for traduzida, né, isso vai ter menos peso do que se o cara muda o assunto do poema, não mais sobre amor, passa sobre outro assunto. Evidentemente que aí, né? Não, eu estou dizendo isso porque há uma tradução em Portugal do Saison en Enfer, do Hamburgo, que chama-se Uma Cerveja do Inferno. Então, eu acho que a gente, já desde o começo, a gente tem, que tinha uma marca de cerveja na época do amor chamada Saison, e o cara resolveu traduzir assim. Aí a gente, né? Então, a esse peso, o título é fundamental, por exemplo, né? E o terceiro ponto, agora eu vou pegar essa hierarquização que eu fiz, ó, o que é mais importante? Isso. Agora na hora de julgar a tradução, vou fazer uma análise da tradução e vou ver até que ponto essas coisas foram mantidas, tá? Bem, eu vou pegar apenas um determinado ponto para explorar outro. Assim, primeiro os símbolos que eu vou utilizar, que eu vou utilizar uns esquemazinhos, né? Eu vou utilizar isso aqui para sendo primário, essa contrabarra para sendo secundário, um tracinho para marcar a sílaba átomo, 2 barras verticais que indicam uma pausa, uma cesura, uma vertical indica um separador de pés, que eu só vou usar no inglês, porque em português tradicionalmente não pensa em termos de pés, né? E os números que vão aparecer no final de cada verso, e no inglês é o número de pés e no português é o número de sílabas, né, acentuadas. Vocês vão ver, isso vai ficar claro quando chegar lá. Talvez não seja a melhor hora de introduzir isso aí, mas enfim. Assim, agora eu queria pegar um único ponto, já que a gente não tem muito tempo, que é um dos pontos que eu estou, nesse momento da minha pesquisa, um dos pontos que está me interessando mais aqui. Eu comecei a fazer esse trabalho pensando só na questão de uma correspondência formal. Desses exemplos todos que eu dei para vocês agora, eram exemplos de correspondência formal. Né? Forma soneto, esquema de rima, método, etc. Então, né? Mas cada vez mais está me preocupando, né? E isso começou com uma discussão com um tradutor lá de Pernambuco a respeito de traduções de M.D. Dickinson, né? Cada vez mais está me preocupando a possibilidade de que a noção de correspondência formal, né? Observe que eu aboli a palavra equivalência, gente, não dá. Falar em equivalência é muita pretensão, correspondência já dá para o gasto, né? Mas cada vez mais eu estou pensando que a correspondência, às vezes, no plano da forma, quer dizer, estritamente de uma coisa análoga, talvez não seja tão importante como uma correspondência funcional. Ou seja,